pode falar para ele, ó, vou me informar a respeito disso aqui, mas o seu exame, o prazo é esse, no tempo tanto. Se tivesse vindo em tempo hábil, a gente, né, conseguiria agilizar isso aqui. Aí ele diz, não, vai ter como pedir urgência? Não, tem exame que não tem como. Tem coisas que a gente consegue fazer, mas tem coisas que transpassa o capital humano, né? Quando você tiver algum problema que não for correlacionado ao seu setor, nunca tira o seu cavalo da chuva, não. Deixa ele lá se molhando até você chegar no setor competente para aquela ação. Por exemplo, se chega uma pessoa reclamando, fazendo uma reclamação, né? Da sua unidade, de algo que ele não gostou lá, seja através do pessoal ou do WhatsApp da sua unidade. Você vai pegar aquilo ali, vai abraçar aquela queixa e vai dizer, ó, vou encaminhá-lo à pessoa responsável no setor de ouvidoria, né? Reclamações, a gente vai lá, manda para a ouvidoria, onde a Jaclene, final do mês, vai lá todos os indicadores, levantamento. Antes disso, quando ela registra essa reclamação, ela entra em contato com a unidade para entender o outro lado também, como é que foi aquilo ali, né? Como é que foi gerido esse processo. Então, assim, o paciente chegou lá com alguma coisa que você não tem conhecimento, nunca entenda que isso aqui não corresponde ao meu setor. Não. Você vai lá e diz, vou procurar aqui a pessoa responsável para sanar essa sua dúvida. Como às vezes tem paciente que quer falar algo referente a um procedimento de colete, e aí ele não quer perguntar ali naquele momento da recepção, ele vai lá, pergunta, a Laura, por exemplo, isso acontece muito aí, a Laura vai lá dentro, me chama, diz o que é, e aí eu chamo a pessoa e vou lá e oriento ela da melhor forma como é que é aquilo ali, né? Às vezes a pessoa também não precisa verbalizar, externar para todo mundo que está ali na frente, no nosso atendimento, na recepção, o que é que está se passando. Com relação à ligação, né? Se não for para vocês, ou para algum outro canto, às vezes o paciente liga para a unidade X, mas ele quer falar com a unidade tal. Então, não custa nada você passar o contato daquela outra unidade que ele está procurando para ele, né? Estar sempre atento. Se não entendeu a pergunta daquele paciente, peça para ele repetir de uma forma mais clara. Da mesma forma que ele vai falar para você da forma clara, também saiba ser claro na sua informação para com o paciente, sem utilização de tantos termos técnicos, né? Postura, gentileza, empatia, competência, sinceridade, disposição e tranquilidade são os requisitos primordiais para que você tenha para que você tenha atitudes de um bom atendimento. Você manteve isso aqui, você já tem aí 90% do atendimento praticamente de excelência. Então, no atendimento presencial, né, como eu falei anteriormente, seja cortês, seja consciente daquilo ali que você está fazendo, atenda bem a qualquer pessoa que se dirigir ao estabelecimento, independente de cor, de raça, etnia, classe social, independentemente. O atendimento ele tem que ser padrão e de qualidade extrema para todo mundo, certo? Equivale da classe A, classe C, classe D, classe E, não importa. O padrão de atendimento ele tem que ser um só. Não é porque a pessoa aparenta ter uma vestimenta ok, que ela vá ali estar prezando com compromisso para com você, né? Às vezes, quem não apresenta nada gera muito mais receita capital do que quem tem uma postura de elegância. Dê as boas-vindas, né? Cumprimenta. A pessoa botou a cabeça na porta, bom dia, tudo bom? O que posso ajudar, né? Cumprimente a todos com um sorriso. Esse é um dos modos que mostramos ser agradáveis e receptivos. Não tem nada pior do que você chegar no estabelecimento e a pessoa está lá, de cara empurrada, olhando para o WhatsApp, você entra, sai, e ela não dá nem cor de si que você passou por lá, né? Atenda de imediato. E se não puder atender de imediato, solicite que a pessoa se sente, que aguarde um pouco, pergunte o que ela deseja e peça para aguardar um pouquinho, né? Se é um orçamento, se é uma entrega de um laudo, uma entrega de um material, que seja.
E se for atendimento em si, aí pede para que ela pegue uma ficha, uma senha e que aguarde que ela vai ser atendida tão logo que possível. Demonstre boa vontade, né? Mesmo que não seja da sua alçada, demonstre boa vontade em ajudar. Recentemente a gente teve aí Ítala fazendo uma força-tarefa, dando um suporte gigantesco à Carol. Deixa aqui os meus parabéns à Ítala pela atitude, né, pela iniciativa. Eu ia falar agora com você, meu pai. Não entendi, não. Eu ia falar agora com você. Sim. Eu ia dizer assim, que às vezes o cliente fala com a gente querendo o telefone de uma unidade, mas antes de eu dar o telefone da unidade, eu pergunto se eu posso ajudar alguma coisa, porque às vezes é só um resultado, um exame, um orçamento, entendeu? Aí primeiro eu pergunto o que ele quer, se eu posso ajudar, se ele diz, não, eu quero falar da unidade, aí eu passo o telefone da unidade, tá? E eu sabia que você estava fazendo errado, mas você já foi isso. Entendi. É exatamente isso aí, que a gente tem que ser dinâmico, né, na nossa rotina. Eu ajudei a Carol a fazer esse trabalho, porque eu me achei assim, eu disse, não, mas eu passo a tarde aí sem muitas coisas, né? Mas muitas vezes também a gente fica tarde no esporte, sabe que às vezes tem hora que não tem muito o que fazer. Então, assim, dá uma cansada, como o doutor tá dizendo, a gente fica às vezes muito ansiosa, mas eu vou procurar ajudar a mulher a ficar fazendo a conformidade. Para ver se diminui, porque é gritando aquela não conformidade, né? Que tava por aquele relatório do meio, aquele negócio de pizza. E eu lembro que a maior parte da pizza, meu amor, é por causa dos instantes, né? Eu sei que nós somos seres humanos que podemos errar, mas como nós somos seres humanos para errar, a gente poderia também ser seres humanos para absorver coisas boas, como eu sempre digo, gente, no final do dia, da manhã e no final da tarde, gente, olha a roupa, porque não precisa por minha vida, né? Porque também vai esse negócio de não conformidade, acaba a gente diminuindo nosso desempenho, a gente nunca consegue fazer, né? Exato. Exatamente. É aquela coisa, né? É um exercício diário. Então, se você fizer um dia, fizer no outro dia, fizer no outro dia, com 15 dias você já não esquece mais. Você já não esquece mais. É verdade. Muito obrigada. E nada. Então, vamos lá, né? Como o Ítala também falou aqui, né? Ela se valeu da boa vontade em ajudar todos os coleguinhas, né? Ela teve esse start aí e estava ajudando todo mundo, e principalmente dando um suporte grandiosíssimo à Carol. No atendimento presencial, né? Demonstre simpatia como um bom cartão de visitas, lembrar da imagem, né? A gente tem que estar sempre bem posto, fardamento, ok. Quem trabalha na coleta está com o jalecozinho impecável ali, né? Como eu costumo dizer, o jaleco na goma, está impecável. Manter a biossegurança, manter as unhazinhas pequenas, para não rasgar a luva, né? Que a gente não pode estar usando unha em gel, que trabalha em coleta, não usar adereços. As meninas que são da recepção estão ali sempre com um ar de feição bem aparentável, né? Então, a gente sempre buscar ter essa estética sempre bem posta, né? Se a gente tem um fardamento, se a gente tem uma presença, e se o que a gente vende também é a nossa imagem, então vamos manter o padrão das coisas, né? Cuidar sempre também do trabalho, manter uma bancada organizada, com os materiais no canto certo, carrinho de coleta equipado, com tudo, guardadinho, arrumadinho. Na recepção, manter o balcão clean, limpo, né? Sem ter tanto extravasamento de papel. E sempre utilizar palavras cordiais, né? Não é para usar um vocabulário difícil, é você ser educado e manter a cordialidade. No atendimento telefônico, né? Atender, nunca deixar chamando muito, utilizar sempre de saudações em forma calorosa, né? Eu me lembro uma vez, uma história, uma pequena historinha aqui, logo quando eu entrei, nunca tinha trabalhado nessa parte de atendimento, e aí eu fui atender o telefone, era simplesmente Dona Edelquim, do outro lado da linha, e eu atendi com alô. Dali em diante, nunca mais eu disse alô, qualquer telefone que eu fosse atender dentro da análise. Mas é aquela coisa, né? Laboratório análise,
unidade, no caso a minha unidade, né, que eu vou rosar, Laboratório Análise vai rosar, bom dia, Yaxadora ou Laura, seja lá quem for. Então, assim, sempre manter essa apresentação para que a pessoa saiba aonde ela está falando, né? Manter um tom de voz agradável, não falar aquela coisa nem muito para dentro, nem muito para fora, manter aquela uma coisa equacionada, né? Prestar atenção no momento que está com a ligação ali, com aquele cliente, com aquele paciente, atentar-se ali ao que você está ouvindo, né? Para sanar aquela dúvida dele e se colocar no lugar do cliente. Porque se fosse você do outro lado da linha, será que o tratamento que você exerce, né, que você prega, estaria de acordo? Certificasse que você entendeu tudo a respeito do que ele está passando ali, né? E do contrário também. A pessoa vai dizendo, o senhor deseja isso assim, assim, assim. Quero saber a respeito da sexagem. Você passa lá as informações. Fui clara, ficou compreendido, né? Porque se a pessoa tiver alguma outra dúvida, ou se não tiver entendido algo, você repete novamente, né? Tá ali sempre se certificando que a pessoa entendeu que ficou tudo às claras. Pergunta ao final do atendimento, seja ele por ligação, ou seja ele por WhatsApp, né? Certificar se pode ajudar em algo mais. A gente, hoje, com o WhatsApp Business, né, a gente pode ali colocar aquelas perguntinhas automáticas e tal, e deixar sempre ciente, né? Será que é só isso aqui mesmo que ele quer? Ou precisa de algo mais? Se for só aquilo, você pergunta, ok, o análise laboratório, tal, agradece o seu contato, no caso de ser pelo WhatsApp, se for por ligação, agradece a sua ligação, e etc. Razões para atender bem, né? O cliente bem tratado, ele sempre volta, isso é um fato, ele sempre vai voltar, né? Não tem esse cliente que ele foi bem tratado, ele não volta não, a não ser que tenha algo lá que ele de fato não gostou. Mas ele sempre vai voltar, um cliente bem tratado, ele sempre volta. Isso é a maior garantia que você pode ter. Falando dessa questão de atendimento ao cliente, ontem mesmo eu pedi uma comida para mim, depois do evento aqui, e a forma, o cuidado que a empresa teve para com o meu pedido, eu achei genial. Colocaram o pedido muito bem estruturado, organizado, na sacolinha, na embalagem, e por fora vinha um pirulitozinho pregado, né, no pacote. E depois que o entregador chegou à minha casa e computou lá, registrou que ele tinha feito a entrega, chegou no meu WhatsApp, porque a gente faz o pedido ali, chega a confirmação do pedido e depois que ele registrou a entrega, além de todo o percurso, né, de preparo, saiu para a entrega ser registrado via WhatsApp, chegou a confirmação que eu tinha ganhado pontos do clube fidelidade do local. Foi a primeira vez que eu pedi. Ou seja, um canto desse, com certeza vou pedir de novo, mas somente quando tiver o dinheiro do sólido disponível de novo, né? Mas, assim, foi uma coisa que, para a primeira vez que você pediu, se fosse qualquer outro local, teria tratado como qualquer outra coisa. Então, a política da qualidade dessa empresa em questão, ela está sendo gerida de forma coesa, está tendo exatidão aí do começo ao fim do processo. E eu fui lá, respondi a pesquisa de satisfação deles, para garantir que eu vou voltar sim. O que causa irritação no nosso cliente, né? É o prometer e não cumprir, indiferenças e atitudes inadequadas, não ouvir o cliente, agir com sarcasmo e prepotência, né? Quando a gente tem aquele que meio de, eu sou melhor do que qualquer coisa acima do céu e da terra, e aí, quando você vai, não gere o processo de forma a estar ali igualitário com o seu cliente, né? Em tratar ele da forma a qual ele merece. Porque se a gente não quer ser maltratado, então não tem o porquê a gente maltratar o outro. Questionar a integridade do cliente, se valer e usar de palavras inadequadas e aparência e postura pouco profissional, né? Isso aí a gente equivale quando a pessoa não tem uma postura bacana ou está sentada na recepção de qualquer forma,
não está lá com blazer, não está com jaleco, quando você não apresenta ter uma postura profissional. Como agir como cliente, com um cliente irritado, né? Busque manter a calma, primeiramente. Busque manter a calma, ouça com atenção aquela problemática que ele tem. Busque não levar para o lado pessoal, né? Entenda que todos nós somos um CNPJ que nos rege. Então, procure não levar para o lado pessoal, não absorver tanto. Eu sei que tem coisas que às vezes transpassa tanto que quer queira, quer não, fica ali resquícios, mas buscar não levar para o lado pessoal, né? Repetir o problema do cliente para saber se você entendeu aquilo ali, aquela problemática dele, tente conversar com ele sobre aquela problemática, tenha empatia pela situação dele, peça desculpa se necessário e, em último recado, em último recurso, se a sua unidade não tiver como gerir aquele problema ali, como sanar ele naquele momento, transpasse a situação para a supervisão, para a gerência, para a ouvidoria, para algum setor, né? Não tente, por um todo, abraçar um problema só para si, né? Tem que resolver. Se viu que está fugindo além dos seus braços, procure mais braços para lhe ajudar. E baseado nisso aqui, eu queria saber se algum de vocês poderia dizer se você, baseado no que pratica hoje no seu atendimento, se seria o seu próprio cliente. Alguém que se candidataria? Já foi Vanessa? Já foi Ítala? Quem mais? E a Isadora? Opa! Sou eu, Paminha. Boa noite. Boa noite. Mulher, eu tenho uma dificuldade aqui na minha unidade a respeito dessa pesquisa de satisfação da gente. Você poderia dar alguma ideia ou alguém aí para mim, assim, poder facilitar mais, para poder convencer mais o cliente a responder, Sim. a satisfazer, porque assim, eu tento, mas não, muitas vezes não, ele tá com pressa, muitas vezes é de outra pessoa, diz, não, depois ela vem responder, entendeu? Não sei se sou só eu que tenho essa dificuldade, mas eu tenho bastante dificuldade aqui na unidade de fazer os pacientes responder a pesquisa de satisfação. Entendi. Recentemente, eu acho que foi Jane, se eu não me engano, que bolou uma tagzinha, um negócio aí, onde no ato do atendimento dela, ela já colocava ali a pesquisa de satisfação no meio, e aí aquele paciente, pelo WhatsApp mesmo, ele já podia responder, né? Ela fez um textinho ali, como se fosse um textinho de chamamento, né? Chamando a atenção daquele cliente. E ao término da situação, ele ia lá, clicava e respondia, né? Se eu não me engano, foi Jane que fez isso aí. Então, até no grupo geral... Boa noite. Laiane, que eu também sou junto com Jane. Pronto, a gente bolou duas estratégias. Por favor, diga aí. A primeira estratégia é para responder aquele manual, que quando o paciente vem receber o resultado, que ele já passou por todo o processo, né? Passou pela recepção, passou pela coleta também, já passou pelo aguardo do resultado. Exato. Enquanto ele está imprimindo, eu já pergunto, por gentileza, responda essa pesquisa de satisfação para melhorar o nosso atendimento. Enquanto está imprimindo, nesse momento que está imprimindo, eu já dou para ele responder e ele fica respondendo. Eu só entrego o resultado do exame quando ele já termina. Tá entendendo? Tipo assim, já é uma forma dele ficar lá, que sabe que naquele momento que ele está respondendo, é o tempo que está imprimindo o exame. Aí, Jane... Sim, eu já tentei fazer isso. Aí muitos não sabem responder. Aí muitos ficam com papel, não enxerga, porque as letras e as caras são muito, muito minúsculas. Isso. Aí eu tenho que parar. E fora que a cara tá em inglês, viu? Aí eles dizem, aqui eu demoro demais para receber um exame. Aí é difícil. Entendi. Pronto. Vários têm que bolar outra estratégia, né? Pelo menos assim, na minha unidade está dando certo dessa forma. Sim. E como eles tiram alguns resultados né, no WhatsApp, a Jane disse assim, não, a gente tem que pegar essas duas formas, tanto presencial quanto WhatsApp. A Jane pensou dessa forma em enviar essa pesquisa de satisfação online. Também está dando certo. Pronto.
tem-se esses modos, essas práticas que Laiane, né, colocou com o Jane, tanto no pessoal quanto no WhatsApp. A gente pode estar conversando, tem essa questão de cultura, que a pessoa não quer perder tempo, quer de outra pessoa, que é assim, que é assado. E também tem a questão, quem lembra aí do nosso feedback da qualidade, né? O paciente que ele consulta o resultado dele lá, online, ele tem aquilo ali a gente retira porque ele consultou diretamente o resultado dele. E aí foi respondido, né, a pesquisa de satisfação também através da consulta do resultado online direta do paciente e o sistema. Ponto. Mas a gente pode estar estudando isso aí, para mim, ver uma outra forma de trazer, né, esse paciente para solucionar isso aí, para aquecer a sua pesquisa, viu? Vamos pensar nisso aí, sim. Tá bom, tá certo. Eu até pensei em falar aí para poder aumentar mais aquelas carinhas e os nomes também, porque é muito pequenininho. Uhum. Aí tem muito paciente que fica, não sabe o que é. Essa carinha é o quê? Entendeu? Uhum. Aí, assim, eu fico só na unidade, assim, na recepção eu fico só. Então, às vezes fica 2, 3 pessoas esperando aí para mim, assim, tipo, explicar, e já é muita coisa, entendeu? Eles não gostam, eles não gostam. Eles gostam da praticidade de chegar, de ser atendido, pegar o seu resultado E ir embora. e ir embora. Aí eles pegam aquele papel, eu peço para responder, para me ajudar, e eles ficam, mas o que é isso? É para quê mesmo, entendeu? Mesmo eu dizendo, mesmo eu explicando, mesmo eu pedindo, aí quando eles vão começar a responder, eles têm dificuldade, porque o folheto é muito pequenininho. E em relação a plaquinha que vocês enviaram para mim, Uhum. eles não conseguem coisa. Muitos jovens eu peço, vai direto no coisa, né? Mas a maioria daqui é idoso, né? É criança, a maioria. Aí não dá certo pelo celular, tem que ser o papelzinho mesmo. E o papelzinho tá, eu não sei vocês se acham, mas eu acho também que é muito minúsculozinho as letras. Poderia aumentar um pouquinho para poder ficar melhor, entendeu? É só uma. Entendi. Tô dando aqui. Sim, não, tranquilo. Tá anotada aqui a sugestão. Eu vou levar para frente. Não se preocupe. Está certo. Então, vamos lá, né? Como eu estava perguntando. Laiana, aproveita aí que você estava falando. Você, que fica em recepção, né? Você seria sua própria cliente pelo atendimento que você prega? Rapaz, eu acho que sim. Ixi. Porque eu falo demais na recepção, converso demais, e eu gosto de pessoas assim, entendeu? Que conversam, que pergunta, que sabe, que, tipo assim, tenta conversar com o paciente para ele não ficar aquelas brechas, né? Ah, só dizer na coleta, ou às vezes nem dizer que toma alguma medicação, que tem alguma doença. Então, eu vou conversando bastante com o paciente para ver se ele se abre. Então, eu Perfeito. seria, assim, o meu próprio cliente, porque eu gosto de conversar. Você já tem aí o perfil comunicativo, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala e a gente sempre pede, para que busque extrair o máximo de informações do paciente, né, no momento daquele atendimento ali, que é lá onde a gente tem integralmente as tomadas de decisões do diagnóstico dele, né? Lá onde a gente pode descobrir muita coisa. Eu botei aqui alguns indicadores que a gente não divulgou ainda, né? Os indicadores do mês de junho. Então, vou passar aqui uma pincelada para a gente já ir para o conteúdo de coleta, onde aqui nós temos o nosso quadro de não conformidades do primeiro semestre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Onde tivemos um aumento, aí viemos no declínio aí em 2 meses de baixa, né? E depois subiu absurdamente. E o mês de junho reduziu, mas reduziu um quantitativo ainda pouco. A gente quer baixar esse número ainda mais, né? Então, aquilo ali, a gente procurar sempre estar atento, evitando que ocorram essas não conformidades. Mas o que é que ocorre essa não conformidade? É o estado em aberto, é uma informação não concisa daquele paciente, que a gente depois tem que ligar para ele para saber o porquê, né? Qual é o quadro dele ali, qual é a anamnese dele, enfim. É uma recoleta por fibrina, por hemólise, por coágulo.
Então, tudo isso aí também entra como uma não conformidade. É uma prática que não está conforme ao processo, certo? Recoletas, né? Recoletas é uma coisa assim que só foi crescendo. Ela só cresce. Então, o que é que está acontecendo? As unidades que tiverem dificuldade, que procurem a gente para que a gente esteja trabalhando de forma mais direcionada, além da gente já procurar quando tem uma recorrência, né? Também está na contramão. Não espere só que a gente procure. Vocês também procurar. Eu estou com uma dificuldade nisso aqui. Como é que eu posso melhorar? Também tem a questão de coleta, muita coleta por material suficiente. A gente sabe que tem coletas e coletas. Então, assim, tem que coletar todas as etiquetas, porque isso aí a gente gera um coeficiente, um volume de material para ser feito envio. E a gente prioriza hoje ter 100% aí do envio. Né? Então, vamos lá trabalhar isso aí. Se tiver alguma dúvida, algum problema, me procure Carol, procure Gabriel, procure quem quer que seja, mas vamos estar melhorando aí esse coeficiente das recoletas, certo? Vamos procurar aí voltar, né, fazer a prática de declínio nesses dados aí. Ligação para paciente, né? Também foi outra que foi numa crescente absurda. Essas ligações para pacientes é o quê? É quando a gente liga para informar esse paciente de uma coleta. Aí vem material suficiente, vem fibrina, vem hemólise, vem coleta em tubo inadequado. Já orientei em outros treinamentos, vou reforçar novamente aqui. Atentem-se ao que vocês estão fazendo, certo? Todas as etiquetas informam lá qual o tipo de material que deve ser coletado. Então, vamos nos atentar a que tipo de coisa a gente está fazendo. E vamos levar a sério o teu comprometimento. Não é porque a coleta é no soro, eu vou meter no EDTA, porque assim e assado. Não. Segue o padrão da coisa. Se aquele exame ali tem que ser coletado no EDTA, se o IGRA tem um kit específico para ele, vai ser coletado no kit dele. Não tenta fazer coisa no achismo. Procura, pergunta, vai tirar dúvida, vai atrás. A gente sabe que tem aquela correria de meia, mas é melhor você se atrasar, abre aspas, atrasar o seu processo e fazer o certo do que você adiantar o seu processo, fazer errado e o paciente ter que voltar e gerar retrabalho. Como eu disse ontem, retrabalho gera custos, gera insatisfação do cliente, gera muitas outras coisas negativas. E temos aqui o nosso relatório, né, mensal do mês de junho. Carol, por gentileza, põe aí no grupo geral essas imagens. Tivemos 16 unidades das 42 sem recoleta durante o mês de junho. E tivemos 5 sem não conformidades, né, com destaque aí para a Sul 2, se não me engano. A Sul 2, deixa eu abrir aqui a foto do meu telefone. E, dentre todas essas unidades, tivemos a nossa unidade master, que ficou em destaque fora de todos os quadros de recoleta, de não conformidade, aquela unidade que atingiu excelência no mês de junho, que foi Governador. Governador, no mês de junho, conseguiu manter 100% de eficácia, né, sem não conformidade, sem recoleta, sem vórtex, sem retrabalho, sem nada. Não sei se tem alguém de Governador, se a menina de Governador está por aí. Se tiver, deixa aqui os meus parabéns para você, viu? Então vamos lá dar continuidade ao nosso programa. Cadê a abolição, hein? Que nunca entra. Cadê a abolição? Não aplica a qualidade? A gente pergunta e ninguém responde. A gente perguntou várias vezes e ninguém respondeu sobre as não conformidades, sobre as recoletas. Ninguém responde a gente. E foi? Foi. Tem mensagens no WhatsApp comprovando, viu? A gente sempre pergunta. Fala no meu, Laiane, que eu mando.
Quem falou? Carol. Carolzinha. Pronto, vou amanhã de manhã, bem cedo, já estou no seio. Pode mandar no da digitação. Quem quiser saber, pode mandar lá que eu envio o que foi. Tá bom, tá certo. Obrigada. Vamos lá, né? Vamos lá. Lembrando que amanhã estou de volta, viu? Para a alegria de muitos e descontentamento de outros. Vamos lá. Coleta. Esse treinamento aqui é mais um remember, né? Do que uma coisa que a gente já falou muito a respeito de coleta, né? Temos algumas pessoas novatas. Também tem Laiane, tem... não sei se é Gislaine o nome da menina. E tem Rafaela, lá do Inocomp, né? Eu não sei se estão presentes. Espero que estejam. Vamos lá, coleta de sangue, né? Vamos falar um pouco a respeito de fibrina, hemólise, a questão de amostra inadequada, que tem sido praticamente o calcanhar de Aquiles, né? Desde que foi se instaurado o SMART. Pode falar, Rafaela, enquanto eu tomo água aqui, vá. Você só se apresentou, levantou a mão para dizer que está aí, né? Muito bem, obrigado. Então, vamos lá. Hematologia, né? Amostras que alguma das vezes a gente vai ali, entra em contato com a unidade, que aquela amostra está com coágulo. Isso acontece por quê, né? Porque no processo da coleta, você não homogeneizou aquele tubo de DTA da forma precisa, né? A homogeneização lá, 8 vezes inversão. Então, amostras hematológicas são coletadas no tubo de DTA, onde esse reagente, né, o EDTA vai fazer com que não haja formação de coágulo, né? Quando o tubo não tem presença de reagente, vai se ter a retração de coágulo, que é o tubo que a gente coleta material de soro, né? Para bioquímica, para hormônio, para imunologia também, né? Temperatura ambiente até no máximo 6 horas, é o que ele aguenta ali, estando em ambiente, e refrigerada, né? Em até 24 horas em 4 graus Celsius. Esse é o nosso querido tubinho de DTA, né, que é o nosso tubinho roxo. A gente utiliza ele de 4 e 2 ml. Né? Eu costumo classificar entre utilização de um tubo de 4 ml para quando o paciente tem mais de um tipo de exame hematológico. Quando ele tem um hemograma e uma hemoglobina, quando ele tem um hemograma, um VHS, uma hemoglobina, um coagulograma, enfim. Dá prioridade de usar um tubo de 4 ml para quando tiver mais de um exame. E utilizar o de 2 ml quando tiver um exame de hematologia isolado. Só um hemograma, só um coagulograma, só uma hemoglobina, só um VHS. Então, assim, entender e fazer essa equiparação aí, certo? E eles são demarcados, ó. Essa marcaçãozinha no tubo aí não é de efeito, né? Ela você não pode transpassar esse limite. Aqui é um tubo de 2 ml. É um tubo da Vacutine, se eu não me engano, de 2 ml. E a Isadora? Oi? Mas teve uma vez que eu pedi muito tubo de 2 ml. Pronto, eu estava fazendo isso. Eu colhia, quando a pessoa tinha só o hemograma, eu colhia no de 2 ml, entre aspas, assim, não instruir sangue, né, da pessoa. Sim. Aí, nesse mês, eu fiz um pedido a mais de tubo de 2. Aí, ela pegou e disse, Ítala, deixa os tubos de 2 para quando for mais criança. Aí, pronto, aí eu só colho criança no tubo de 2 ml, só colho criança, pessoas que têm as veias mais difícil, e quando tem assim, quando é só um grupo sanguíneo, porque é uma raridade a pessoa vem fazer só um grupo sanguíneo, entendeu? Aí quando a pessoa vem só com hemograma, eu colho ele no tubo de 4, porque Lindinólia pediu pra gente não colher assim, quando for só hemograma, colhesse no tubo normal de 4 ml. Eu não sei se era só naquele mês, entendeu? Ou se poderia gerar uma regra. Tá entendendo? Não. O ideal, verdade,
É tanto que eu peço em maior quantidade o de 4 ml do que o de 2. O de 2 eu peço só 50, porque ainda dá para o outro mês, entendeu? Aí eu peço o quê? 150 do de 4 ml. Vamos dar um direito de palavra aqui, Lindóia. Vai lá, Lindóia. Oi, boa noite, pessoal. Sobre essa questão do tubo de 2 ml, anteriormente a gente só comprava um nível mais baixo, porque não tinha essa normalidade como hoje está existindo. Algo foi que foi feito. Eu, juntamente com o doutor Caio, a gente aumentou as quantidades de tubo de 2, como também o de 3,5, que não estava dando mais suporte pelas quantidades que a gente estava adquirindo, certo? Aí é tanto que hoje o pessoal pede 50 tubos de 2, entendeu? Aí eu vejo a quantidade, o quantitativo dos tubos de 4 que o pessoal está pedindo também, porque tem unidades que pedem tanto muito de 2 e uma quantidade grande também de 4 ml. Não estou dizendo que não é para ser enviado. Mas esses de 2 ml, as quantidades que o pessoal está pedindo agora, eu estou enviando. Porque teve essa mudança, né? Agora, aí é tanto que a gente aumentou as quantidades de compra para atender todo mundo. Era só isso que eu queria fazer essa colocação. Certo? Valeu, Lindóia. Valeu, muito obrigada. Então, assim, há essa disparidade hoje, né? Então, manter esse raciocínio aí, essa lógica. Quinta-feira a gente vai falar a respeito de estoque. E vamos estar trabalhando nessa questão de conscientização a respeito da quantidade, o quantitativo, como pedir, o quanto pedir, né? Então, a gente tem que estar sempre equiparando. Se tem uma demanda que você vê que sai mais exames individuais, né? Mais hemograma, mais hemoglobina, avulso, tá? Então, você priorizar, coletar no tubo de 2 ml. Se tiver mais de um, pela questão de volume, né, que a gente precisa de um volume maior, considerado, aí a gente usa lá o tubo de 4 ml, certo? Amostras coaguladas, né? Elas não são favoráveis ao exame. Aqui, tanto tinha a amostra coagulada, como também não estava sendo obedecida o volume do tubo, né? Você vê o tanto aqui na setinha azul que foi coletado e o tracinho vermelho lá em cima indicando o volume daquele frasco, né? Se fosse um de 2 aqui, talvez tivesse passado, mas um de 4, pela questão de quantitativo de reagente e volume de sangue, fica impossível de ser feito esse exame, além de ter a formação do coágulo. Aqui são amostras, né, favoráveis, onde está obedecendo claramente ali o volume do tubo, né? O frasco está todo correspondido porque a gente homogeneizou, mas quando ele vai decantando ali o volume, a gente vê que ele obedeceu, né, a métrica daquele tubo. Alguma dúvida da parte de hematologia aí com relação a obedecer volume, homogeneização, coágulo, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, está aberto aí para as perguntas. Caso não, vamos para a parte bioquímica, né? A bioquímica, a gente sabe que hoje o calcanhar de Aquiles está sendo a hemólise, né? Algumas amostras que chegam hemolizadas, e essas hemólises, elas têm alguns graus. 1, 2, 3, 4. Tem-se aqueles favoráveis e os que não são favoráveis para a leitura, porque tem-se alguns exames que é feita a leitura, né? Ali o infravermelho não consegue transpassar, não consegue fazer uma boa leitura. No caso de exames imunocromatográficos, por exemplo. Então, as dicas para se evitar essas hemólises, né? Não exceder o tempo de garroteamento, que a gente sabe que é uma coisa que prejudica demais, né?
não exceder a questão do volume do tubo, preferir coletas a vácuos do que coleta em seringa, porque em seringa a gente sabe que aquela questão do puxado do êmbolo, aquele vai e vem, vem e vai, ali acaba interferindo diretamente, né, na qualidade daquela coleta. É um fator primordial, que é o maior interferente, né, pré-analítico, é essa questão de ar. Né? Quando a gente vai fazer uma coleta de seringa, estou dizendo que não é para fazer coleta de seringa? Não, existe caso e caso. 100% é para que seja feito em vácuo, mas se houver aquele paciente que necessite de uma coleta de seringa, então a gente vai ali, retira aquele ar, né? Tá lá, arrumou a seringa bonitinho, antes de coletar, puxa o êmbolo um pouquinho para ver se não tem ar, para ser feita aquela coleta. E tenta ser o mais preciso possível naquela função, para não ficar naquela procura, né, de acesso no braço do paciente, lesionando tecido, e também não ficar naquele vem e vai do êmbolo, né? Puxando o êmbolo, que tem coleta que você puxa o êmbolo assim, parece que está abrindo a torneira, que vem, o sangue chega e espuma. Né? Então, isso aí são fatores que degradam 100% daquela amostra. E coletor em seringa vai transpassar para o tubo de estampar, né? Não é para vir com a agulha e furar na borracha da tampa do tubo e meter ali direto o sangue de forma avulsa, que se você espirrar aquilo ali de vez, sem discorrer pela parede do tubo destampando, vai perfurar o gel e na hora de centrifugar vai dar muito ruim. Pode dizer, Lindona. E Axadora, aproveitando sua colocação aí, o que é que pode causar também o uso do scalp e aquelas agulhas que chamam de roxa, que é a 20 por 5,5? Sim. Hoje a gente está com um grande uso tanto de scalp como daquelas agulhas a 20 por 5,5. Eu sei que existem pacientes que têm a veia mais difícil e tudo, mas tem assim, eu vejo o uso muito frequente, principalmente do scalp, o número 23 a vácuo. Sim. E a seringa também, entendeu? Entendi. É tanto que muitas das vezes eu quando estou analisando a separação de material, verifico estoque e verifico as quantidades de scalp, principalmente o scalp, as quantidades que são solicitadas. Tem unidade que pede 40, pede 50 scalp. Tem pacientes de veia difícil? Tem. Mas todos os pacientes que andam nessa unidade vai ter problema? Entendi. É só isso mesmo. Pronto. Respondendo a sua pergunta, essa agulha 25 por 5, a gente resolve priorizar ela para coletas de RN, né, coletas de idoso, que tem uma questão, a pele é mais sensível, mais delicada, para esse tipo de punção que ela não agrede tanto. O paciente tem um acesso mais fino e etc. Já na questão do scalp, eu utilizo e já sugeri em diversos outros treinamentos a respeito de a utilização dele quando o paciente estiver muito frágil, tipo criança que vem lá com muitos exames, né, a serem feitos, e aí tem tubo de zinco, de heparina, soro. Então, aí a gente prefere utilizar o scalp, porque a gente vai funcionar ali e vai ter um manuseio melhor para a troca do tubo. A gente vai ter uma mobilidade de serviço melhor. Diferentemente que se a gente funcionar somente no vácuo direto, uma criança, por exemplo. Lendário, por favor, desliga esse microfone aí. Diferentemente que se a gente for utilizar o vácuo normal para funcionar aquela criança, devido ao atrito de mexer o braço, ou por algumas razões externas da coleta, a gente pode perder aquele acesso com mais facilidade, sim. Então, saber estruturar no ato da sua coleta que tipo de material eu vou precisar utilizar. Majoritariamente eu trabalho com vácuo, certo? Mas aí eu tenho uma coleta infantil onde eu tenho uns 7 frascos aqui a serem coletados. Eu vou num vácuo direto? Não, eu vou utilizar do scalp. Vou lá olhar.
é um acesso mais complicado. O vácuo talvez não me dê retorno, mas eu consigo aqui, com a agulha roxa, preencher uma seringa de 10. Então, eu cancelo o meu vácuo ali, independente de ser com agulha ou com scalp, e vou para uma seringa de 10 adaptada a uma agulha roxa, porque eu não vou ter uma situação que vá estar agredindo tanto o meu paciente. Então, é tudo questão de tomada de decisão no ato do seu atendimento. Ai, não dá tempo para pensar. Dá tempo sim, porque eu coleto e penso. Então, é você ter a destreza na tomada de decisão do ato da sua coleta, porque você vai estar gerindo o seu trabalho de forma eficaz, aplicando a qualidade e vai estar garantindo com que aquele paciente não tenha uma coleta tão desagradável, tão desconfortável para ele. Então, assim, as unidades que se valem dessa utilização excessiva, que possa começar a estudar outras práticas. Porque minha unidade, eu não passo de 10, 13 scalps por mês. E tem mês que eu nem peço. Porque eu vou da minha usabilidade mais da minha coleta a vácuo. Eu gasto muita agulha a vácuo. Todo mês é 200 agulhas. Mas por quê? Porque eu tenho uma prática mais excessiva de coleta a vácuo. O scalp eu utilizo em situações extremas e necessárias. Então, assim, é passar a visualizar a situação como um todo e saber adequar-se a cada tipo de coleta, a cada tipo de paciente, a cada tipo de situação. Beleza? E a hemólise, ela, voltando aqui o raciocínio, ela pode alterar alguns parâmetros de exames, né? Principalmente a bioquímica. A bioquímica é, assim, o calcanhar de Aquiles sensível para a hemólise, porque qualquer coisa ela pode estar se alterando. E os principais fatores de alteração são, que eu coloquei, listei aqui, potássio, o LDH, TGO, TGP, ferro, CPK, o CK, são fatores extremamente delicados, tem-se outros mais, mas que a gente consegue, às vezes, evitar ali, dependendo do grau de hemólise, mas esse daqui, prioritariamente, são os fatores que são mais sensíveis a essas hemólises. Fazer o transporte da amostra de forma segura, né? Eu já expliquei, tem vídeo, não acredite-se, já demonstrei no grupo geral, na lista de transmissão, a forma correta de embalar esse material, a fim de que ele fique firme. Lembrando que material de coleta de sangue, ele não pode ser embalado juntamente com urinálise e parasito, é cada um no seu quadrado. Não pode ter uma mistura, né, entre as partes. Manter tudo na temperatura ambiente, na temperatura correta, ambiente não, pelo amor de Deus, na temperatura correta. Coletou, preparou, centrifugou, armazenou. Já vai ali organizando a sua bandejinha, deixando refrigerado, ou na caixa térmica com gelo, ou vai ali aclimatando no frigobar, a fim de que quando o seu motorista, para quem vem de fora, tanto para as unidades aqui de Mossoró, quando o bebê passa, quando a Almeida chega, para que esteja na temperatura ideal. Fazer a homogeneização, também temos aí muitos informes a respeito de homogeneização e de volume. A inversão lá do hemograma, do tubo de DTA, não vou falar hemograma, porque eles não vão querer homogeneizar só para hemograma. Então, o tubo de DTA, toda e qualquer coleta feita nele, de fazer lá a homogeneização, beleza? A amostra hemolizada, né? Aqui a gente tem alguns exemplos dessas amostras. Temos aqui a amostra com fibrina, que é esse filamentozinho aqui vermelho, que pode ocorrer de uma coleta a vácuo. Sempre quando for coletar a vácuo, não deixar o tubo ele muito reto, porque a pressão, né, da punção ali, da pressão sanguínea, quando ele vem no tubo, o atrito com o vácuo, ele pode estar rompendo a parede desse gel e aí ocasionar a presença dessa fibrina, tanto quanto também de uma hemólise, por esse atrito aí. Você pode ter centrifugado no tempo certinho, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Mas se ocorreu algum desse processo aí de forma ineficiente, vai gerar uma fibrina, vai gerar uma hemólise, vai gerar um coágulo, ou algo do tipo. Olha ela aí, a nossa querida fibrina. E a Xadora. Oi, diga aí, Desamar. Boa noite. Boa noite.
Eu queria só falar sobre os scalp. O nosso concorrente, ele não trabalha mais com agulha a vácuo, é somente com scalp. E já teve paciente que era acostumada a colher lá e chegou na minha unidade, quando eu pego a agulha, ela disse que não quer. Então, aí eu vou e colho com scalp, porque é melhor de manusear, porque a gente não fica tirando o tubo e colocando lá diretamente na veia do paciente, que a gente sabe que as agulhas a vácuo, se você não tiver um manuseio, machuca o paciente, né? Então, bom seria que a gente só colhesse a vácuo, ou aliás, com scalp, porque é bem melhor, viu? Eu não uso muito, não, eu não tenho muito assim, não uso muito não, Lindinha sabe, mas o nosso concorrente não usa mais as agulhas, só os scalp. É uma situação à parte, né? É como eu costumo dizer, é um desvio à esquerda, é uma situação isolada, né? Então a gente tem que analisar sempre aquela situação ali. E como você falou, da questão da coleta vácuo, a gente tem que ter firmeza na mão que está segurando o adaptador. A gente não pode ter uma mão frouxa. Não é para você ter uma mão firme que vá machucar o braço do paciente. Então, você tem que ter a mão firme a fim de segurar o adaptador para que nesse colocar e retirar do frasco, a agulha, ela permaneça mais estática. Ela nem vá para cima e nem venha para baixo. Nem entre e nem saia, né? Do braço do paciente. Aqui são exemplos de amostras normais, né? Sem presença de fibrina, sem hemólise, tem amostra de citrato, coleta de citrato também. A questão da etiqueta, né, que é uma coisa que a gente fala constantemente, que não se preencha coagulograma na etiqueta, certo? Lembrando que se o paciente tem somente o TSTC, não precisa ser colhido o tubo do EDTA, só coleta quando vem coagulograma, certo? O preenchimento desse TSTC tem que ser posto lá no sistema, porque senão vai constar como uma não conformidade, né, que não foi colocado esse tempo aí, não vai aparecer para digitação lá para Carol. Temos aqui no meio, ao centro, uma amostra com hemólise grau 4, né, onde aqui não tem, como hipótese alguma, ser feita, analisado nada aí desse material. É uma recoleta de cara. E a etiquetagem errada também, né? Uma etiqueta de OP no urina. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento aos processos e aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, porque tudo isso aí gera retrabalho e também gera gasto de insumo da sua unidade aí desnecessária, né? Muitas etiquetas no frasco, né? Onde uma coleta aí difícil e aí aproveitou-se um frasco e as outras coletas colocaram em volta. Tá errado, né? A gente sabe que coleta, etiqueta quando sobra, ela tem que ser posta na planilha. E que planilha? A planilha lá da coleta, não é na planilha da urina para colar. Tem que ser naquela planilha primária, né? Colocar lá e dizer o porquê, né, que está mandando aquilo ali. Se uma coleta suficiente, acesso ruim e tal, colocar alguma justificativa. Aí temos aqui uma coleta errada, onde colocar a etiqueta de um sangue total, tá aqui. É tudo altamente explicativo. É aquilo que eu digo, é tudo altamente explicativo. Sangue total e DTA. Hemoglobina glicada. Aí vai e coleta um soro, né? Ou também aqui pode se valer de outra coisa que não é para acontecer em hipótese alguma. Etiquetar material depois de ter feito a coleta. De jeito nenhum. Aproveitando aqui a lembrança de que não é para ser coletado o paciente e só depois ser feito a etiquetagem do material dele. Tem que pegar a etiqueta do paciente, pronunciar o nome dele, etiquetar na frente dele, mostrar a ele o tubo etiquetado, porque isso aí garante o que? A dupla conferência, beleza? Então tem que estar todo esse processo aí girando perfeitamente. Não é, em hipótese alguma, nem para entrar o paciente lá para coletar e depois pegar a etiqueta na recepção, não. Ele tem que estar 100% entendendo o processo que está acontecendo naquela coleta dele. Porque aí, se depois liga para aquele paciente para informar da recoleta, aí ele pode espontaneamente dizer que ele não viu você preparando aquele material dele. Você preparando, ele já disse que não vê, imagina se ele vê. Né? Então tem que ter cuidado. Deixa eu lhe contar o que foi que aconteceu um dia desse. Peraí, você me conta já. Deixa eu terminar isso aqui, que já tá tarde e eu tenho que jantar ainda. Isso aí você conta já.
Jantar Tá não bom? precisa jantar, não. Quem tá diferente para jantar, não. E outra coisa pessoal, a questão de mandar uma etiqueta num frasco vazio. Tipo, não tem a narrativa, né, para isso aqui. Se faltou a etiqueta lá, a quantidade que você coletou foi pouca, cola na planilha, naquela planilha primária, não é a planilha da urina, é a planilha primária lá, que sobrou aquela etiqueta ali e tal, para que seja pipado pela questão do envio e etc. Mas não tem por que você etiquetar um tubo e mandar aquele tubo vazio, sem nada, só com a etiqueta. Né? Então, assim, a narrativa aí não condiz muito com a nossa realidade. E as principais causas, né, como eu falei anteriormente, da hemólise na coleta, é o garranteamento excessivo, a homogeneização inadequada, o excesso de anticoagulantes presente no tubo, seja flueta, DTA, centrifugação inadequada também é um fator, né, que acontece muito nas visitas que eu fiz em algumas unidades, vi as unidades com a centrífuga em rotação mínima, né, a gente tem que estar com ela em rotação máxima para que tenha uma separação por completo do material, né? O contato da amostra diretamente com o gelo, não pode acontecer isso aí, tem que estar na bandejinha, todo mundo muito bem aclimatado, né? Muito excesso de álcool no local da punção. Você fez ali aquela sepsia, né? Com um volume de álcool que não fique tão úmido a região, porque o álcool também interfere muito, se você esperar secar, vai estar interferindo 100% na sua coleta. Tudo começa com a orientação correta e a coleta adequada das amostras, né? Então, a gente está aqui para ajudar, para sanar as dúvidas de vocês, né? Não morra na dúvida. Aqui era questão de teste de pezinho, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois pode perguntar no privado, já responderam essa semana no grupo geral aí. Mas, em tese, era basicamente isso que eu gostaria de explanar para vocês, encerrando hoje o segundo dia, né, da gente, aqui da Semana da Qualidade, agradecer a presença dos envolvidos e quem permaneceu até agora, certo? Amanhã é o nosso terceiro dia, estaremos aqui amanhã com Gabriel e Larissa, amanhã minha garganta irá repousar, né? Então, muito obrigado por vocês estarem abraçando essa ideia juntamente com a gente, tá bom? Uma boa noite, amanhã estou de volta e até mais. E aí, Dala, o que era agora? Carol, para a gravação aí, peraí. Carol, para a gravação aí.